por solicitação aqui da comissão organizadora, apresentar o pastor João Batista, né? Que além de um amigo, companheiro de ministério ali em Anápolis, e presidente da denominação cristã evangélica, e diretor do seminário cristão evangélico de Anápolis por muitos anos, e tem uma caminhada na área de ensino bíblico, reflexão teológica, né? E hoje estará aqui conosco, compartilhando com a gente aquilo que Deus o tem dado na questão da reflexão bíblico-teológica do Evangelho Integral. Pastor João Batista foi membro do Conselho de Administração de Asa de Socorro por algumas gestões, portanto, já foi meu chefe algumas vezes, e em muitas ocasiões tem nos ajudado lá na missão, alguns momentos difíceis, como conselheiro, e em vários outros momentos também ministrando a palavra, ministrando para os nossos alunos do programa de formação de Asa de Socorro. Portanto, eu tenho certeza que o pastor João Batista tem sido instrumento de Deus, tem um referencial bíblico ancorado na palavra, e que nós seremos tremendamente abençoados nesta noite, né? Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Quero orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor João, e que Deus possa o estar usando nesta noite para o nosso crescimento, para alicerçar ainda mais a nossa fé, a nossa caminhada na jornada, na visão do Evangelho Integral, na visão do Evangelho de Jesus, na visão da palavra, que tem sido o balizador das nossas chamadas. E precisamos continuar caminhando na chamada que Deus nos deu. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos tem dado. Estar aqui nesta noite, Senhor, certamente é mais uma dessas belas oportunidades que Tu nos dás. Senhor, de estarmos Te adorando, Senhor, com o que temos, com o que somos, de estarmos compartilhando nossas experiências, com nossas chamadas, nossas vidas, nossos ministérios, nossas famílias, as organizações às quais servimos, as visões ministeriais nas quais temos trabalhado. Mas, Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti agora, Senhor, para ficarmos com nossos corações e mentes totalmente, Senhor, aderentes à Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, nosso irmão João Batista, mais uma vez. Dá-lhe a autoridade, a unção, discernimento, sabedoria, ó Pai, para que ele possa ministrar para nós nesta noite a Tua palavra. Que ele possa, Senhor, receber de Ti, Senhor, dos altos céus, a unção poderosa do Seu Espírito Santo, Senhor. Conduza-o e conduza-nos à luz da Tua palavra. É o que queremos, é o que pedimos, é o que esperamos de Ti, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor João Batista. Fique bastante à vontade. E é um prazer, uma honra para a nossa rede evangélica de ação social ter o Senhor conosco aqui, nos ajudando na nossa caminhada. Amém? Obrigado, pastor Rocindes. Em 1982, eu era pastor em uma igreja em Goiânia. Pastor jovem. Vocês veem que eu sou jovem ainda hoje, não é? Então, naquele dia, eu tinha uma crise muito grande. Não sei se se alguém aqui já experimentou essa situação, de você ter que pregar, e no pastorado você tem que pregar. E a hora da pregação vai chegando, e você tem um esboço, mas não sente que é aquilo. Tem alguma coisa, talvez meio subjetiva, uma coisa lá dentro, que você não sente que é aquilo. Você fala, não é isso. Mas o que é então? E o domingo chegou, a tarde de domingo chegou, a hora do culto chegou, e naquela época a liturgia era um pouquinho mais elaborada. Então eu fui à frente e iniciei o culto, a oração invocatória, o hino de louvor, a palavra de aviso. Estava se introduzindo a ideia da equipe de louvor. Eu passei para a equipe de louvor, mas a angústia da alma era imensa. Enquanto eles cantavam, eu me angustiava aqui dentro, sentado assim atrás, e me escondendo atrás do púlpito, falando, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não sinto que é isso, mas o esboço estava ali. A certa altura eu me senti no direito. Naquela semana nós tivemos um encontro de pastores
e uma esposa de pastor disse que apelou com Deus, eu achei negócio legal, falei, eu vou apelar com Deus também, né? Aí, lá em oração, falei, Senhor, se não é por mim, pelo menos por causa do povo, Senhor. O Senhor não vê, a igreja está cheia. E aí Deus falou, menino, você é muito soberbo, sempre foi por causa do povo. Ou você acha que eu estou preocupado na sua carreira? Eu estou assim hoje aqui com vocês, com a tal síndrome do impostor, sabendo conscientemente que os meus papéis aqui não vão me ajudar muito, e que os irmãos conhecem de teologia e de fundamentação bíblico-teológica, de missão integral tão bem, e que é meu papel refletir com os irmãos, caminhar juntos nesses 25 minutos que eu tenho com vocês. Quero dizer que estou muito honrado em estar com os meus amados irmãos e irmãs. Vamos ler na Bíblia a palavra de Deus, Lucas. Muito obrigado, Beto. Tá. Pode ficar aqui eu só passo assim, tá bem. O Beto, gente, é um santo. Ele está resolvendo aqui os nossos problemas todos aqui. Todos encontraram o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Amém? Pensando em... vai funcionar, gente. É sensível, mas vai. Dá certinho aqui. É um mouse aqui, todo sensível aqui, que vai nos ajudar ali. Pensando em missão integral, a minha primeira tarefa foi verificar o que é que os estudiosos, que são mais estudiosos do que eu, já teorizaram, trabalharam, produziram na construção do conceito da estrutura de missão integral. Eu sei que, na verdade, não dava para pegar todas as coisas, mas observando a literatura disponível e aquela que eu tinha disponível, pareceu-me claro que pelo menos essas três referências, 3 pilares, pareciam ser os mais evidentes. Tem uma questão antropológica em cena. A missão integral parte do princípio de que o homem não é apenas alma, que ele tem mais do que alma. E ele começa o movimento a partir dessa constatação de que esse negócio de que ganhamos tantas almas para Jesus
não era suficiente para se dizer que nós cumprimos a missão. Há algo além disso. E que, enquanto perdido, o homem necessita de compaixão. Aliás, nem apenas o perdido, mas o ser humano é mais do que alma e precisamos de compaixão. A outra questão que me apareceu muito na literatura é uma questão eclesiológica, bastante misturada com construção teológica, e é uma visão de que teologia e missão se faz como corpo e não individualmente. Essa discussão também tem aparecido muito na literatura mais recente, na literatura latino-americana, e uma noção de que não é apenas aquele conceito gerado na mente, construído na mente e solitário, mas que há uma dimensão de corpo que reflete, que pensa. Esse tema também apareceu bastante. E eu observei que apareceu muito uma cristologia que me chamou a atenção, porque ela é muito misturada, ela se confunde em vários momentos com uma escatologia. É uma cristologia escatológica ou uma escatologia cristológica, mas há uma noção cristológica muito interessante. Nós vivemos um período em que se discute um pouco a questão do universalismo soteriológico. Geralmente nós fugimos disso de todo meio, não anima a maioria de nós, mas a missão integral traz para o cenário com muita clareza a universalidade do reino, não do ponto de vista do universalismo no sentido de todos salvos, mas, gente, é muito sensível mesmo. Mas, pelo menos do ponto de vista de que o reino inclui tudo. Então, o reino inclui não apenas o crente, e isso numa época de teologia da prosperidade, numa ideia de Deus que tem os seus favoritos, os filhinhos do papai, sou filho do rei, por isso para mim tudo é do bom, e o outro, né? Isso parece muito estranho, porque toda a noção é bem clara de que o Senhor é o rei de toda a terra, Ele é aquele a quem o vento e o mar lhe obedecem. A soberania inclui todas as dimensões. E, lembrando Lausanne, a ideia é que toda a igreja, levando todo o evangelho para todo o mundo. Embora a gente tenha os artigos de Lausanne, que já são mais antigos, o pastor Ricardo Barbosa menciona bem essa síntese, bem simples, na última revista Ultimato, que ajuda a gente a mentalizar. A diferença é que, enquanto eu trabalhei ali a ideia de antropologia, eclesiologia e cristologia, aqui a gente tem uma eclesiologia, uma cristologia com o evangelho e uma ideia de antropologia com o mundo. O texto que nós temos é a coisa mais simples que eu podia trazer para os irmãos, sem nenhuma pretensão de teologizar com vocês. Apenas observando o texto, eu falei, gente, isso aqui é o retrato que a gente está procurando. Veja como esse texto ajuda a sintetizar, ajuda a colocar todos os fundamentos do que nós chamamos de missão integral, e numa narrativa, que aliás é bem ao gosto da pós-modernidade e dessa nova maneira de se fazer teologia. É uma narrativa simples. E ela vai pontuando e trazendo a gente para os detalhes, com 3 crenças muito simples, que também motivam a gente a se envolver em missões e em ação social. A primeira crença que está no texto é: esse problema é meu, ou seja, há uma noção de compaixão, juntos nós podemos fazer mais, há uma noção de comunidade, de eclesiologia, a ideia do grupo fazendo, e há uma noção de cristologia, o centro é Jesus e nós caminhamos para Jesus. E eu quero com vocês trabalhar esses 3 pontos mais simples hoje pela manhã. E pela noite. Vocês viram que eu estou nervoso, trocando manhã com noite?
a primeira coisa que a gente tem aí, então, é que o problema é meu. Fiquei pensando nisso. O problema é meu. Há várias maneiras para a gente perceber isso. Nessa mudança de ano, do ano passado para cá, nós experimentamos uma mudança muito importante na nossa vida, no nosso ministério. Veja bem, eu assumi a direção do seminário em Anápolis, assumi a reitoria com 24 anos. O meu filho mais novo tinha 1 ano e 3 meses. E então eles cresceram ali, naquele ambiente. Eu fui diretor por muito tempo, leciono lá ainda há 34 anos. Ali foi a nossa casa. O seminário é um lugar muito nosso. Uma ideia de que a gente conhece, a gente tem um certo domínio. E o seminário, no sistema que a gente tem, por mais que nós tenhamos trabalhado e nos esforçado para uma ideia de um lugar um pouco mais urbano, aberto, evitando toda noção possível de mosteiro ou qualquer coisa parecida, de alguma maneira é um lugar meio protegido, é um lugar nosso. A gente vive ali por muito tempo. No final do ano, nós mudamos para a nossa casa na cidade. Nós chamamos a cidade, porque o seminário, embora ele seja dentro da cidade, ele não é a cidade. A cidade é fora do seminário. Aliás, eu tenho visto esse modelo muito mais intenso ainda do que o nosso caso lá, ao redor do mundo, em muitas agências missionárias que têm uma sede tão fechada. Em alguns casos, em alguns países, eu não vou mencionar os lugares, vocês não vão orar mesmo por eles, mas em alguns casos, eu cheguei a tirar fotos assim por cima dos muros de algumas agências missionárias na África, na América Latina, no leste europeu. Você dá para tirar foto e você verifica que a missão é hermeticamente fechada, super protegida, geralmente num lugar meio de periferia, com muros bem altos e que não tem nenhuma ligação fora. Me lembro um tempo desse, eu fui lecionar em um lugar aqui na América Latina, e eu estava dando um curso, era curso de módulo, e no final da tarde eu resolvi sair para fazer uma caminhada. O porteiro, segurança lá da entrada, disse assim: para onde o senhor está querendo ir? Eu falei: eu quero dar uma volta no quarteirão. Ele falou: olha, é melhor não, o lugar não é muito seguro, você deve ficar sempre aqui dentro dos muros. Então, às vezes, a gente faz isso na igreja, e a gente tem muito cuidado. Agora nós mudamos para a nossa casa. A nossa casa não é dentro do seminário. E ela está exatamente bem em frente à entrada de emergência do hospital de urgências. Gente, é uma delícia. Eu tenho o barulho de sirene quase que todas as noites, e quase que a noite toda. Eu ouço, um dia desse, eu estava na casa do Dr. Ernei, no Hospital Evangélico em Anápolis. Ele mora muito do lado do hospital, e do quintal a gente ouve as pessoas gemendo no hospital. Eu falei: como é que alguém vive assim, não é? Mas agora, vivendo muito do lado do hospital, eu fiquei encantado com o hospital. Deus foi bondoso comigo, que durante um período o meu filho foi médico na UTI daquele hospital de urgência. Então eu conheci o hospital de uma forma menos agressiva, mas como lugar de trabalho do filho mais novo. Então foi legal. Mas olhando o hospital, a gente tem algumas coisas lindas para se ver. Uma delas é que nós estamos mais próximos do sofrimento humano. Eu já desconjurei, existe a palavra? A possibilidade de morar em um condomínio fechado, porque eu falo: gente, eu preciso de gente. E o hospital me dá isso. Outra coisa é que a gente tem pessoas pedindo comida todo dia, mais de uma vez por dia. Então eu já tenho um kitzinho na cozinha, tem uma senhora que trabalha conosco, o kitzinho eu já compro no atacadista. O kitzinho, e todo mundo que passa, gente, porque não custa nada um pacotinho de bolacha, um todinho, alguma coisa assim, para alguém que pede comida, coisa assim. A minha percepção é que, como igreja, o nosso grande primeiro desafio é perceber isso. Há gente que sofre, e essas pessoas estão perto de nós.
Embora muitas vezes na igreja nós tenhamos a tendência de nos afastar, de nos isolar. O fato é que perto de nós temos as carências físicas, os enfermos. E era o caso desses homens que perceberam que havia um paralítico ali, que há um problema de alienação social. Há um paralítico ali e ele está fora do grupo, ele está fora da comunidade, ele não está sendo alcançado pela comunidade. Jesus ensinava, havia um grupo ali dentro e esse cidadão estava fora. Ele não tinha acesso à mensagem de Jesus, ao ensino de Jesus, ao ministério de Jesus. Havia um problema ambiental ou ecológico, ou sociológico, ou a mistura dessa sociologia ecológica, o ambiente, o ethos, esse lugar de convívio, era um convívio de alguma maneira hostil a ele. Impressiona para mim o fato de que os mesmos religiosos e aqueles que estavam mais próximos de Jesus eram exatamente aqueles que impediam. E os homens que estavam fora da igreja eram aqueles que tinham misericórdia e procuravam a ele. E diziam, esse problema é um problema dele, mas esse problema é também um problema meu. E há uma questão escatológica quanto ao destino desse cidadão. Há um problema envolvido com o pecado. E a teologia cristã, ela entende que o problema humano inclui as mais diversas áreas, inclusive o pecado, e toda sorte de sofrimento humano é alguma coisa que nós temos envolvimento nisso. Então, a primeira palavra simples deles é essa. Esse camarada aqui tem um problema e esse problema é meu. Esses homens, 4 homens, no texto de Lucas não fala o número deles, mas tem outro texto que dá o número. Esses homens, eles eram capazes de ver, eram capazes de ouvir, eram capazes de se envolver no processo. Essa é a grande dificuldade nossa. Nós temos uma tendência para não ver. Eu não quis usar figurinha, nada assim, de muita coisa no esboço, mas eu não resisti essa foto da Mafalda e tinha que colocar aí. Esse retrato de alguma maneira, pessoas que estão evitando ouvir, evitando ver, não querem ter voz, não querem se envolver. E de que maneira a igreja acaba uma igreja também alienada. Esses homens, eles viam, ouviram, entenderam, se identificaram, sabiam quem era, e eles sabiam aonde Jesus estava. Eu acho muito legal o fato de que eles podiam subir no telhado e descer exatamente no rumo. Eu gosto da ideia do cálculo matemático. Sabe, a distância, fazendo o cálculo, o cofre está exatamente aqui e nós vamos chegar ao cofre do Banco Central, alugar essa casa, fazer o túnel e vai dar exatamente lá. Os caras são bons de matemática. Nesse caso aqui, os homens calculam direitinho, eles sobem e eles conseguem descer exatamente à frente de onde Jesus estava. E eles eram crentes. Eles acreditavam que Jesus podia resolver as coisas. Essa é uma luta grande. Um dia desse eu cheguei à casa da minha mãe. A minha mãe é uma nordestina muito joia. 81 anos, tração até no pneu de estepe. E gosta de discutir algumas coisas. Mas uma das lutas dela, e que envolveu a gente, foi que ela veio de uma família, apenas ela era crente, e veio de Pau de Arara, junto com todo mundo não crente, vindo do Nordeste para o que eles chamavam de Sul. O Sul era essa região aqui de Goiânia para eles.
Então eles vieram para o sul. E nenhum dos companheiros de viagem eram crentes. Agora ela tem 81 anos e no aniversário de 80 nós fizemos uma festinha e convidamos algumas pessoas, e entre elas alguns que vieram na viagem de Pau de Arara com ela em 1956. É muito tempo, ainda gente viva. Um dia desse eu chego na casa da minha mãe e ela estava admirada. E diz: Joãozinho, tu não há de ver que Maroca de compadre Zé Alves diz que agora é crente. Falei: é mesmo, mãe, é crente. Não, tu não acredita nisso, é crente, crente mesmo. Falei: mãe, eu acredito sim, eu sei que é crente. Mas tu não acredita num negócio desse. Diz que agora é crente, converteu, está lá na igreja, frequentando a igreja. Na igreja mesmo, meu filho. Falei: mãe, eu sou pastor, eu acredito em conversão. Eu acredito nisso. Mas aí ela ainda disse: mas tu não acredita nisso, meu filho. Diz que é crente. Falei: mãe, é crente. Pessoas se convertem mesmo. A grande dificuldade nossa é que se você não tiver muita crença, você não pega um sujeito nas costas com a ajuda de um bocado de gente para subir no telhado, para levar aquele cidadão até Jesus e pagar um mico desse tamanho, gente. Esses caras acreditavam. E, de alguma maneira, Missão Integral tem uma teologia que trabalha essas dimensões. O missionário que se preocupa com a integralidade, inclusive com essas dimensões todas, é uma pessoa que vê, que ouve, que percebe, que sabe onde Jesus está e que acredita que o Evangelho faz diferença. Você tem que ser crente para fazer isso. Senão, não tem jeito de ser missionário. Há uma observação do Roberts. Há uma observação do Roberts na revista Kairos, é do seminário da Guatemala. Eu sempre estou envolvido com seminário. E ele faz um artigo científico interessantíssimo. Ele escreve sobre a concepção de compaixão na perspectiva de Aristóteles e na perspectiva do cristianismo. E ele diz que a perspectiva de compaixão cristã, ela é diferente de Aristóteles em 3 pontos fundamentais. Ele diz, primeiro, porque na concepção cristã, compaixão inclui de alguma maneira pecado. Uma pessoa em pecado é sofredora. Então, além de toda a natureza de sofrimento humano, o pecado também é uma forma de sofrimento. E de alguma maneira, vamos ser bem presbiterianos, Carlinhos, né? De alguma maneira, só um pouquinho, de alguma maneira, a depravação total afeta o pecado. Todas as dimensões humanas foram afetadas de alguma maneira pelo pecado. Então, o sofrimento inclui pecado. Vamos lembrar com muita clareza, eu não quero ser mal entendido, com a ideia de que se está sofrendo é porque pecou. Não é tão simplista assim. Mas eu estou apenas dizendo que o pecado produz sofrimento. Eu estou dizendo que na estrutura como um todo, o pecado, a raça pecadora, envolve sofrimento, e que o pecado e as consequências do pecado são, de alguma maneira, produtores de pecado, de sofrimento. Tem a ver com sofrimento. Ele trabalha também que o cristianismo é diferente de Aristóteles, porque Aristóteles trabalha compaixão, porém ele trabalha compaixão para alguém que merece compaixão. E o Roberts diz o seguinte, o cristianismo é diferente porque Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. A compaixão cristã, ela não inclui automaticamente o julgamento às pessoas. Ou seja, o cristão, quando ele tem compaixão, ele não veste a roupa de juiz primeiro, para saber se alguém merece ou não merece aquela ajuda.
Uma das questões nessa moradia, eu estou lembrando dela porque é uma experiência bem fresquinha, bem do dia a dia, bem de hoje. A gente está vivendo isso no momento e achando curioso. Uma das questões está em como é possível você ajudar alguém sem julgar a pessoa. Esse aqui, será que ele precisa do meu kit de ajuda para o carente? Não, esse aqui não precisa. Ou esse precisa. Vem cá, vamos fazer uma ficha para fazer uma avaliação. Será que isso aqui não é um pilantra, um malandro? Não é alguém assim? Será que eu não estou dando para a pessoa errada? Será que ele vai pegar e comprar pinga com o que eu estou dando para ele? E nós nos achamos no direito de ser juízes das pessoas. E a compaixão cristã, é claro que ela inclui discernimento, ela não é ridícula, ela não é imbecil. Não estou pregando imbecilidade, mas estou pregando uma compaixão que não inclui naturalmente o julgamento, mas inclui amor por amor. Inclui o sofrimento, mexeu comigo, eu quero ajudar e ponto. E nisso nós somos diferentes de Aristóteles. Cristo traz uma dimensão toda diferente, porque é uma compaixão sem julgamento. E a outra dimensão que o Roberts trabalha é que a compaixão cristã, ela percebe Cristo na pessoa que sofre. E ela é exercida em função de Cristo na vida daquele que se compadece. E nós já ouvimos isso agora no início dessa reunião de Tolstói, né, e do desejo de receber a visita de Jesus e dessa oferta tão livre em que Ele está tão perto. Todas as vezes que você viu alguém que precisava de compaixão e que você recebeu, você me recebeu. E toda vez que você se negou a me receber. É apenas e simplesmente isso. De alguma maneira, Cristo está na pessoa que carece a compaixão. E Ele está naquele que se compadece. Porque, de alguma maneira, irmãos, a compaixão, com todas as suas dimensões, ela só é possível quando Cristo acontece em nós. Acho que eu vou ficar com esse verbo que apareceu meio de última hora. Cristo acontece em nós. E isso que produz a compaixão. Vamos lá. Essa palavra do pastor Ricardo Barbosa é apenas para a gente lembrar. Ele lembra bem que compreender a missão integral da igreja e reconhecer que o evangelho de Jesus envolve todo o propósito de Deus para todo ser humano, em todas as suas necessidades, é ainda hoje um grande desafio. E vamos a algumas frases do René Padilha, porque a gente não pode falar em teologia de missão integral sem René Padilha, né? Vamos lá. Gente, agora ele foi sozinho, viu? Foi o vento. A falta de apreciação das dimensões mais amplas do Evangelho leva inevitavelmente a compreender mal a missão da igreja. A única evangelização verdadeira é a que se dirige para o objeto final da restauração de todas as coisas em Jesus Cristo, prometida pelos profetas, proclamada pelos apóstolos. É uma escatologia centrada na salvação, por isso que se mistura escatologia, soteriologia, cristologia, na salvação futura da alma. Acaba sendo demasiado limitada. Vamos voltar. Uma escatologia que pensa apenas na salvação da alma é muito limitada, numa palavra simples. Há algo mais a ser feito nesse sentido. O texto de Mateus, vamos falar juntos esse versículo bíblico? Vamos lá? Percorria Jesus e aí nós temos uma noção dessa soteriologia que tem misericórdia. A segunda informação do texto tem sofrimento aí, e juntos nós podemos fazer mais.
Meus irmãos, essa não é uma descoberta, mas essa redescoberta de que nós devemos pensar juntos, ela é tão encantadora. Essa ideia de que nós não podemos fazer teologia apenas hermeticamente fechados em um gabinete, em um lugar, sem nenhuma ligação com o contexto ao redor, é tão séria. E por que nós precisamos fazer juntos? Aqueles homens descobriram o seguinte: primeiro, porque a necessidade é grande demais para eu fazer sozinho. Gente, não dá. 17 milhões de brasileiros passando fome, não dá. A questão do quilombola, não dá para eu resolver sozinho. O sertanejo, não dá para resolver sozinho. O problema dos ribeirinhos, sozinho não é possível. A carência do evangelho, do menino de rua, do problema das prisões, da visitação às cadeias. O problema é um problema muito maior do que eu possa imaginar fazer sozinho. E aqueles homens entenderam o seguinte: para começar, eu não tenho poder para curar. Segundo, eu não tenho poder para salvar. Logo, para ser bem aristotélico, eu só não posso resolver o problema. Por isso, eu preciso trabalhar com mais alguém. Além de que o problema é muito grande, os obstáculos são enormes, gente. Nós precisamos de união para fazer o trabalho. Mais gente. Por isso, Renas é uma experiência tão interessante. A ideia de que eu tenho que me unir a mais alguém. Que a união vai ajudar a fazer. Eu preciso de equilíbrio para trabalhar. Eu achei legal nesses homens, porque alguém teve a ideia, eles se uniram. Você já tentou carregar uma maca e subir numa escada com a maca? Eu nunca vou me esquecer, gente, lá pelos idos de 1976, fui longe, não é? Faleceu a irmã Maria. A irmã Maria, lá de Leopoldo de Bulhões, era uma senhora fortuna, grande, bem grande, que pesava os seus 120 quilos aproximadamente. E ela foi minha, aspas, ovelha. Eu fui seminarista 2 anos lá, e eu a visitava semanalmente e tudo. E antes dela morrer, ela fez a gentileza de deixar para mim o bilhete para eu dirigir o culto fúnebre. Deixou o programa do culto, o texto do sermão e o esboço, gente. Agora pensa, eu era um seminarista de 16 anos. E lá vou eu para o culto da irmã Maria. E preguei no culto. E tinha tudo, ela deixou tão fácil para mim. Ela tinha uma mania de deixar as coisas fáceis para mim, porque ela me achava muito novinho para cuidar da igreja. Então ela queria facilitar. Então facilitou até o velório dela mesma. O problema é que depois do culto, e o cemitério era longe, na periferia da cidade. Naquela época não havia carro de funerária. A gente ia carregando na mão. E eu resolvi ajudar a carregar o caixão. Nunca vi uma coisa tão pesada na minha vida. Você tem que pegar do lado, você pega firme, e você tem que ter um equilíbrio. E a gente foi em linha reta para o cemitério. E é muito interessante assim no interior, porque você vai carregando um tempo, e você está ali, de repente, alguém passa e dá um tapinha no ombro. Aí você afasta e ele vai e pega. Aí ele anda um pouquinho, daí você vai e dá um tapinha no ombro do outro, e você pega de lá na alça. Mas era linha reta. Imagina você subir com uma pessoa inerte, numa maca, que não era do SAMU, não sei como é que eles amarraram o cidadão, e subir. A ideia é que você tem que ter bastante equilíbrio. Você tem que ter uma certa liderança, tem que aceitar liderança. E você tem que ter uma direção clara, para não ficar como aqueles sujeitos lá em cima da janela, com o piano bem no meio, e depois de muita luta descobriram que a metade queria tirar o piano e a metade queria colocar para dentro. Você tem que ter a noção disso. E esses homens perceberam essa noção.
que o trabalho tinha que ser feito juntos. O próprio René Padilha diz essa palavra bem interessante, que a colaboração em missão não é, observem, não é meramente uma questão de conveniência prática, mas é uma consequência. Achei. Mas é uma consequência necessária do propósito de Deus. Ou, em outras palavras, o que o pastor René está dizendo é: nós precisamos nos unir, não apenas por questões de conveniência, não é uma motivação pragmática apenas, é uma questão essencial da natureza do reino. Não há alternativa, não é apenas uma questão de que é mais fácil. E essas necessidades e oportunidades é que devem, de alguma maneira, nos unir. E é Clade 4 que traz esse documento dizendo: precisamos encontrar maneiras para permitir interação, coordenação, intercâmbio, trabalho em conjunto, para resolver os problemas, para atender às necessidades, para promover unidade e para, assim, conseguirmos fazer surgir voz profética e ministério efetivo. De modo que a união não é uma questão assim de que eu vou ao congresso porque quem sabe eu encontro alguém que vai me ajudar a fazer o que eu estou fazendo. Não é uma questão apenas de vamos ver que jeito é mais fácil, mas é uma questão de natureza essencial do homem. Júlio Zabatiero lembra que a espiritualidade cristocêntrica é comunitária, pois é através de relacionamentos pessoais, através do exercício dos dons e dos ministérios. É exatamente nessa interação, nessa interligação, no exercício do ser corpo que nós vivemos e que somos igreja e que exercemos missões. Então a primeira percepção daqueles homens foi: há um problema e esse problema é meu. A segunda é: esse problema é grande demais, é sério demais, e ele deve ser resolvido a partir de uma parceria, de cooperação, e juntos nós podemos fazer mais. E finalmente aqueles 3 homens tiveram uma outra percepção. Eles perceberam que sem Jesus não dava. Não dá. Era preciso Jesus. Eu fiquei imaginando, um deles foi lá, e o cara era um homem assim dos seus 35 anos, mais ou menos, cara jovem, animado, aqueles caras que têm força, 35, 40 anos, e ele tem em casa um filho pré-adolescente, e aí ele chega em casa todo feliz, e aí o filho pergunta: e aí, pai, o que você foi fazer? A gente foi levar um homem lá até Jesus. Pai, você levou o homem? Você que curou o homem? Ele fala: não, filho, eu não curei o homem, Jesus quem curou. Mas você que fez tudo, não foi, pai? Não, filho, o pai apenas levou o homem até Jesus, e nem fez sozinho. Ah, não, pai, mas você é o meu herói, você é o máximo. Ou imagine que o cidadão chega em casa dizendo assim: eu sou eu, sabe como é, não é? O negócio é comigo. Eu vi que alguém estava sofrendo, eu fui lá, ouvi o sofrimento dele, eu criei que era Jesus, eu levei a Jesus, eu curei o cidadão, perdoei os pecados dele, e todo mundo está dizendo lá que eu sou o máximo. Os 4 homens, irmãos, não tem nem nome deles lá, eles são anônimos. Eles se limitam, a informação se limita ao fato de que eles levaram o homem, passaram pelo telhado e colocaram diante de Jesus. Quando assim fizeram, saíram de cena. Que encanto isso! Que encanto! Jesus era o centro de todas as coisas. Vamos rapidamente lembrar que o ministério de Jesus inclui ensino. Certo dia, quando ele ensinava, inclui cura de enfermidades, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E inclui salvação, perdão de pecados. Homem, os seus pecados estão perdoados. Segundo o texto, Jesus, o Cristo, ele é ao mesmo tempo o Salvador e ele é o Senhor.
Essa é uma questão interessante. Eu estava observando hoje, até conversando com a minha nora, e falando, tem uma coisa engraçada, porque muitos de nós aceitamos a Jesus como Salvador, mas ainda não o assumimos como Senhor da nossa vida. E nesse sentido, o escopo do Salvador é maior do que o escopo do Senhor. Ele é o meu Salvador, mas Ele não é Senhor de todas as dimensões da minha vida. Mas quando você vira a coisa, do ponto de vista de soberania, Jesus é Senhor, não apenas dos salvos, mas Ele é Senhor de toda a terra. A sua glória enche a história, enche a geografia, e o seu domínio está em todos os tempos e sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. É assim que Ele é apresentado no texto. E então, naquele questionamento, na discussão teológica, a palavra tão simples de Jesus, vocês podem discutir teologia quanto quiserem, mas entendam uma coisa, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Ele disse ao paralítico, levanta, como que é mesmo, gente? Levanta, ou levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E aí os teólogos de plantão que resolvam o problema, porque Ele tem poder para salvar. E Ele diz, eu manifesto esse poder dizendo, levanta, toma a sua cama e vá embora. Porque Ele é Salvador e Ele é Senhor. Em terceiro e último lugar, Jesus é a direção, Ele é o conteúdo, Ele é o poder, Ele é a essência, Ele é a glória do ministério. Quando Jesus é o centro do ministério, independentemente da área de ação em que você se encontre, em qualquer circunstância, quando a evangelização é cristocêntrica, quando a missão integral é cristocêntrica, quando todas as coisas estão para serem convergidas nele, Ele é o princípio, Ele é o fim, sem Ele nada do que foi feito se fez, todas as coisas estão nele. E então, o nome dele é glorificado. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e diziam, hoje vimos maravilhas. Missão integral é uma experiência maravilhosa, é uma experiência de deixar pessoas atônitas, porque em todo contexto existe a ação de Jesus. Meus irmãos, vocês não são apenas ONGs, vocês são muito mais do que isso. Porque Jesus é o que motiva a vida de vocês. Porque tudo acontece por causa de Jesus. Vamos concluir com algumas citações bem simples. Essa do René Padilha de novo. Evangelizar, portanto, não é oferecer uma experiência, eu gosto disso aqui, não é oferecer uma experiência de libertar-se dos sentimentos de culpa, como se Cristo fosse um super psiquiatra e seu poder de salvação pudesse existir separado de seu senhorio. Evangelizar é proclamar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, por cuja obra o homem se liberta tanto da culpa como do poder do pecado e se integra nos planos de Deus. O fim de todas as coisas se coloquem sob a soberania de Cristo. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre a criação. É o propósito de Deus, que inclui toda a totalidade da vida humana e a totalidade da criação. E eu queria terminar com John Stott, numa reflexão tão interessante sobre o sal da terra, fica como nossa conclusão. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele diz assim, os cristãos são fundamentalmente diferentes dos não cristãos, como luz das trevas e sal da decomposição. Os cristãos devem impregnar a sociedade não cristã. Os cristãos, ao invés de afastar-se da sociedade, devem mergulhar nela. Os cristãos podem influenciar a sociedade não cristã, porque o sal e a luz de Jesus Cristo não estão impregnando e transformando a sociedade.
E, finalmente, os cristãos devem manter a sua característica distintiva. Se o sal deixa de ser sal, então não presta para nada. Se a luz deixa de brilhar, então ela perde o seu efeito. Desejo que o Senhor os abençoe de uma maneira muito especial. Irmãos, eu sou tão consciente de que a teologia e os fundamentos bíblicos da missão integral estão tão vivos para vocês. Eu disse aqui que eu me sentia como um impostor aceitando vir aqui para dizer algo para vocês. Mas eu queria refrescar a mente dos irmãos para fortalecer, para animar. E acho que esse texto dos amigos do paralítico sintetizam muito do que significa fundamento bíblico teológico da missão da igreja. Vamos relembrar para terminar? Esse problema é meu. Vamos falar juntos? Esse problema é meu. Segundo, juntos podemos fazer mais. Vamos lá? Juntos podemos fazer mais. E como é que eu vou resumir o último? O centro de tudo é Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos? O centro de tudo é Jesus Cristo. A Ele toda honra, glória e louvor. Amém.